Irmãos, o que faremos? Imagina só a cena. Esse é um grito literalmente desesperado, uma pergunta totalmente angustiada, vinda de uma multidão em choque, registrada lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. É o som exato de um grupo de pessoas que acabou de perceber o peso monumental de um erro histórico. A ficha caiu, sabe? Eles perceberam que tinham crucificado o próprio Messias. É exatamente com esse nível de drama e tensão que a gente começa a nossa análise de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma explicação. É fantástico ter a gente aqui junto para examinar um dos momentos mais cruciais e, sem dúvida, mais transformadores da história antiga. Nosso foco hoje vai ser destrinchar a importância histórica, linguística e teológica daquele clímax absurdo do famoso sermão de Pedro no dia de Pentecostes. A gente vai explorar não só o que foi dito, mas o impacto sísmico que essas palavras tiveram na galera que estava lá ouvindo. Certo, então vamos direto ao ponto. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Número 1, afligidos no coração. 2, a cura apostólica. 3, a promessa divina. 4, uma nova comunidade. E 5, o evangelho hoje. Vamos para a seção 1. Afligidos no coração. A reação da multidão. Pensa num grupo gigante de pessoas, vindas de todos os cantos que, do nada, batem de frente com a culpa monumental das suas próprias ações e omissões. A mensagem jogou a realidade na cara deles e a resposta não foi um silêncio constrangedor, foi uma dor física, dilacerante. E isso ilustra de forma brilhante a precisão da linguagem lá no texto original. Para a gente entender o nível da dor daquela multidão, os estudiosos nos chamam a atenção para a etimologia da coisa. A raiz grega usada aí é nisso, que significa literalmente perfurar. O material de origem dos nossos comentaristas compara isso a um ferimento muito grave, um golpe super violento. É muito louco pensar que é a mesmíssima raiz usada para descrever o momento em que a lança do soldado romano perfura o lado de Jesus lá na cruz. Ou seja, não foi um mero desconforto, foi um corte profundo e totalmente traumático. E quando a gente expande essa raiz, a gente chega na palavra exata usada lá em Atos 2:37, katanissomai. Isso quer dizer ser golpeado violentamente, atordoado, cortado no coração. Denota uma agonia de consciência indescritível. Os comentaristas observam aqui que a convicção trazida pelo Espírito Santo agiu como uma espada afiada de 2 gumes, que literalmente perfurou a alma e escancarou a verdadeira natureza da culpa daquelas pessoas. É o tipo de dor que faz qualquer um cair no choro, exigindo uma solução imediata. Entrando na seção 2, a cura apostólica, a diretriz de Pedro. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: diante de uma agonia tão aguda, a resposta de Pedro não foi jogar ainda mais condenação em cima da multidão. Pelo contrário, ele ofereceu um remédio direto para aquele problema desesperador. A diretriz do apóstolo tem 2 partes super claras. O primeiro passo é uma ação interna, arrepender-se. Isso exige uma mudança total de mente e direção. Já o segundo passo é uma ação externa e visível, ser batizado, assumindo de vez uma identificação pública com Cristo. Juntando os dois, a gente tem exatamente a resposta humana exigida diante daquela mensagem. Agora, vamos detalhar esse primeiro passo, o arrependimento, que no original é metanoia. Como os teólogos pontuam e a gente relata aqui de forma bem neutra, isso não é só ficar triste ou sentir remorso, não. É uma reorientação radical da vida e da cabeça. Significa dar as costas para o pecado de forma consciente, mudar completamente as alianças e passar a aceitar a autoridade e a pessoa de Jesus. É uma conversão real, uma quebra total com a incredulidade de antes. Vamos para a seção 3. A promessa divina, a garantia. Bom, o que é realmente interessante de notar aqui é o contraste gigantesco, um verdadeiro paradoxo entre o que a humanidade é chamada a fazer e o que Deus garante em resposta. De um lado, a gente tem a ação humana, o arrependimento e o batismo. Do outro, a resposta divina, que é imensurável, o perdão completo dos pecados, que limpa o passado, e a dádiva do próprio Espírito Santo, que capacita e transforma o futuro. É um baita paradoxo, porque o que se exige é bastante coisa sim, mas o que Deus garante em troca resolve de vez aquele abismo gigantesco da culpa humana. E olha só, essa promessa não tem limites apertados não. Os textos ressaltam a abrangência disso em dimensões incríveis. A promessa é estendida a vós, ou seja, aos ouvintes que estavam ali na hora, depois a vossos filhos, atravessando as barreiras das gerações. Ela também vai para todos que estão longe, atingindo a galera da diáspora judaica e o mundo gentílico, cruzando de vez as fronteiras geográficas e culturais, e por fim, a todos quantos o Senhor chamar.
O que os comentaristas frisam aqui é que, no fim das contas, a salvação é uma iniciativa e um chamado poderoso do próprio Criador. Seção 4. Uma nova comunidade, crescimento explosivo. Esse momento todo de convicção e dor que a gente acabou de ver não virou só uma experiência religiosa íntima. Ele deu à luz um movimento contracultural gigantesco. A fala de Pedro no versículo 40 traz um alerta fortíssimo. Salvem-se desta geração perversa. Os estudiosos explicam que se comprometer com o Messias significava cortar os laços com uma sociedade que já estava totalmente corrompida. Não era só incluir um pouco de fé na rotina diária. A pessoa tinha que trocar de lado, sair de um sistema falido e entrar numa comunidade completamente nova. E o resultado desse apelo é algo fenomenal. Olha para esses números, é uma multiplicação explosiva. Pensa bem, de manhã havia ali uns 120 discípulos reunidos. No fim daquele mesmo dia, com a adição de incríveis 3.000 almas, o número saltou para 3.120. Gente, isso é crescer 26 vezes em questão de horas. É a inauguração da igreja cristã, de um jeito totalmente estrondoso. Mas vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque o que pega muitos comentaristas de surpresa é que essas 3.000 pessoas creram e se batizaram no final daquele dia sem a menor necessidade de novos sinais sobrenaturais. É fascinante, né? Dessa vez não teve som de vento super forte, não teve línguas de fogo caindo do céu para convencer a galera, absolutamente nada disso. O que causou essa revolução e esse impacto histórico enorme foi simplesmente a proclamação afiada da palavra, agindo através do Espírito. E só isso já foi o suficiente. E chegamos à nossa última sessão. Sessão 5, o Evangelho hoje, síntese moderna. Então, a grande pergunta é: como esses eventos lá do primeiro século batem de frente com a nossa vida moderna? Como os estudiosos traduzem tudo isso para os dias de hoje? Bom, muitos deles gostam de usar a síntese de teólogos renomados, como John Stott, que pegou essa mensagem e organizou em 4 pilares inseparáveis. Primeiro, a gente tem os eventos do Evangelho, que são os fatos cravados na história, a morte e a ressurreição. Segundo, as testemunhas, que se baseiam nas escrituras antigas e na própria voz dos apóstolos. O terceiro pilar são as promessas, que oferecem a libertação da culpa com o perdão e o Espírito. E, por fim, as condições, porque, afinal, essas dádivas exigem uma mudança radical pelo arrependimento, a fé e o batismo público. A lição clara que os comentadores deixam é que isso é uma estrutura completa, um pacote único. Se você tira qualquer uma dessas partes, você desfigura a mensagem original. O que nos traz, inevitavelmente, a uma provocação final muito forte. A gente viu o impacto de uma palavra que rasga a alma, a loucura de uma promessa gigantesca e o nascimento de uma comunidade que virou o mundo antigo de cabeça para baixo. E a questão que fica martelando hoje, refletindo o fim do sermão de Pedro para aquela sociedade, é a seguinte: sabendo de tudo isso, como a nossa geração vai responder a esse chamado da história? O convite ao arrependimento e à transformação continua ecoando alto por aí. Fica aí essa baita reflexão para cada um de nós. Muito obrigado por acompanharem, um abraço e até a próxima análise.